Muito bem, a partir de hoje e nos próximos programas, nós teremos o privilégio de contar com as informações importantíssimas de um dos médicos mais festejados na área da psiquiatria do Brasil, o Dr. Luiz Altenfelder. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Os assuntos entrarão no programa de hoje e nos demais programas, porque nós temos aqui um questionário bastante extenso. O primeiro tema nosso, doutor Luiz, é a tal da síndrome de burnout. Burnout, eu queria até colocar aqui, burnout significa... Na verdade, é um novo nome, nem tão novo, para o estresse, né? Para estímulos repetitivos, que você sofre na vida, ou no emprego, no trabalho, na família, em algum lugar, e que você não consegue dar conta, e aí queima a sua cabeça. Burn, de queimar. Isso. Burnout. Isso. Quer dizer, queima. Queima entre aspas, mas você fica com estímulos tão repetitivos, você acaba ficando disfuncional. Eu vejo aqui na minha ficha que existem estudos afirmando o crescimento da síndrome, especialmente em ambientes profissionais. Isso é real? Isso acontece mesmo, porque na medida em que você vive num ambiente profissional que te exige muito, te exige dia e noite, te exige muitas horas de trabalho e que você não tem tempo para descansar e para refazer o seu sistema nervoso, você vai sofrendo um desgaste, um dia você arreia, né? Doutor Luiz, mas nesses tempos em que vivemos uma convulsão nacional e internacional, por que não dizer, a psiquiatria está sendo cada vez mais requisitada, porque na medida em que tudo se desarranja, as nossas cabeças também se desarranjam. Por outro lado, há quem diga que uma pessoa que não tenha nenhum sinal, nem um pouquinho de depressão, essa pessoa é anormal, não tem sensibilidade para se chocar convenientemente com os tempos em que vivemos. Dá um comentário seu a respeito dessas duas colocações. Um primeiro comentário é o seguinte: na medida que os meios de comunicação fazem com que a psiquiatria, as informações sobre a psiquiatria atinjam a população de um modo geral, existe uma diminuição do preconceito em conhecer a psiquiatria e até em conhecer o psiquiatra. Porque o psiquiatra não é mais o médico do louco, sabe? Porque hoje em dia as síndromes psiquiátricas, os sintomas que acometem as pessoas, vêm dessa vida intensa, desses estímulos intensos que a pessoa recebe no seu dia a dia. E isso pode provocar uma disfunção na relação da pessoa com o mundo. Então essa disfunção pode aparecer sob a forma de ansiedade, pode aparecer sob uma forma de ansiedade aguda, que seria a síndrome do pânico, pode aparecer sob a forma de uma depressão, pode aparecer sob uma forma de somatização de sintomas físicos e, de uma maneira mais severa, pode aparecer sob a forma de depressão grave e até de quadros psicóticos, por exemplo, os quadros esquizofreniformes, nesse sentido. Então, acho que a informação sobre os quadros psiquiátricos, sobre os sintomas, faz com que as pessoas não tenham tanto preconceito em relação à busca de um auxílio da psiquiatria e da informação, porque isso acaba trazendo um conforto para ele frente a esse mundo convulsivo que a gente vive. A depressão é uma coisa que aumenta a olhos vistos. Há até as pessoas que dizem, bem, o mais prático é colocar um remédio qualquer, anti-estresse, na caixa d'água das cidades. Assim todo mundo vai viver de uma forma normal. O que eu estou lhe perguntando é que, no mundo de hoje, a depressão está crescendo assustadoramente. Não, o que cresce é a busca de tratamento, porque a depressão ela atinge em torno de 17% da população. Isso se mantém mais ou menos fixo. O que acontece é que as pessoas com a informação buscam mais, sabe, tratamento e com isso eles entram na estatística,
sabe, do aumento do número de casos depressivos, mas não aumento do número de casos depressivos, aumenta muito o número de pessoas que buscam auxílio por entenderem que estão com depressão. E aí o número é atualizado naturalmente. O número é atualizado naturalmente. Agora, 17% é um número enorme, né? Se você pensar em termos de população. Então, você vê, antidepressivo é uma das drogas mais receitadas no mundo inteiro. Agora, o que é a depressão? É uma falta de alguma substância? Ou é preciso haver um gatilho significativo na vida para que a pessoa caia em depressão? É o seguinte, a pessoa em contato com o mundo, sabe, e o sistema nervoso fazendo parte do sistema de percepção do mundo e de vivência desse mundo, na medida em que você tem estímulos muito difíceis, na medida que você tenha acontecimentos graves ou acontecimentos pesados na sua vida, sem dúvida que seu sistema nervoso vai reagir a isso. E reagindo a isso, tem toda uma série de substâncias que a gente chama de neurotransmissores, que eles se modificam com essa vivência com o mundo. Sabe? Então, não é que eles se desarranjam sozinhos. A vivência do mundo, o estresse, o que você estava falando no início, o burnout, pode fazer com que você tenha uma disfunção nessas substâncias que são os neurotransmissores, que são popularmente conhecidas, as pessoas conhecem serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, eles se alteram e essa alteração altera o equilíbrio e, alterando o equilíbrio, altera a relação da pessoa com o mundo. Entendi. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E, doutor Luiz, depressão é uma coisa hereditária? Olha, como a gente falou do sistema nervoso central, esse sistema nervoso central, claro que ele é herdado, sabe, das pessoas que são seus ascendentes. Da árvore genealógica. Da árvore genealógica. Claro que se você tem alguém com tendência à depressão, ou seja, com facilidade para alterar essa rede neuronal, sem dúvida que a pessoa pode receber essa influência hereditária. Agora, não quer dizer que toda pessoa que tenha depressão vai transmitir isso para os seus descendentes. Agora, as pessoas são renitentes em admitir que estão depressivas. Quais são os sintomas que a pessoa começa a sentir como alerta de que a depressão está se estabelecendo? Geralmente, as pessoas não entendem que estão deprimidas, logo no primeiro momento, porque começa a ter uma fadiga, um cansaço, um desinteresse pelo ambiente, o desinteresse pela família, o desinteresse pelo trabalho, e interpreta isso como um cansaço. Na medida em que não procura tratamento e que os estímulos externos ou a própria disfunção neuronal da depressão vai progredindo, a pessoa então vai tendo sintomas físicos, sintomas psicológicos, vai cada vez menos se interessando pela vida, sabe, por tudo que acontece, até que pode chegar e ir para a cama mesmo. Sabe, ir para o leito, ficar desinteressado na alimentação, desinteressado na higiene corporal, e isso pode assumir uma forma grave de depressão. E que nessa depressão, pelo desinteresse total por tudo, sabe, não tem saída. E esse é o grande problema da depressão, é quando a pessoa se vê sem saída. Então, qual a saída? A morte, né? Claro. Então, isso é o grande risco da depressão, que é o suicídio, né? Sabe, é o pensamento no suicídio, que é para se livrar daquela coisa que a pessoa acha que não tem saída. Sabe? Por exemplo, tem uma síndrome grave depressiva, que é rara, relativamente rara, que chama síndrome de Cotard, onde a pessoa deprimida começa a perceber que não existe mais nada dentro dela. E, concretamente, ela começa a achar que não tem órgãos. Então, não tem coração, não tem estômago, não tem nada dentro dela, sabe? E, por achar que não tem nada dentro dela, ela é imortal. E imortal dentro daquela angústia horrorosa, sabe? Então, claro que a pessoa vai procurar uma saída. A saída que é tirar a vida. Entendi. Porque ela não vai morrer. Já que ela não tem nada dentro dela, ela não tem causa de morte para ela. Ela vai viver eternamente com aquele sofrimento. Que loucura. Mas isso é raro. Que loucura. É uma loucura mesmo. Sabe, chama depressão, é uma forma de depressão psicótica. Mais uma vez, com muito prazer e com muita honra em nosso programa, o psiquiatra Luiz Altenfelder. Hoje o Dr. Luiz vai falar sobre ansiedade, como prometemos a vocês.
Luiz, a ansiedade está entre os transtornos mais comuns da adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os problemas mentais, diz a OMS, têm início aos 14 anos? Pode ter início até muito antes, até na infância, sabe? Porque a ansiedade é tudo, é o desconforto que a pessoa sente, que a criança sente, o adolescente sente, o adulto sente, a pessoa de meia idade sente, o idoso sente, sabe? Em relação ao desconhecido. Sabe? Em relação ao desconhecido e por não ter uma referência, sabe? Um conhecimento sobre aquilo que pode vir a acontecer, então você tem aquilo que chama de ansiedade. Ansiedade nem sempre é patológico, nem sempre é um transtorno. Ansiedade faz parte do dia a dia da pessoa. Todo mundo já experimentou um momento de ansiedade porque isso faz parte da vida. Quando ela se acentua e você começa a ficar imobilizado, você começa a perder a funcionalidade que você tem, você começa a perder o campo de ação que você tem sobre a vida, então você começa a ficar limitado, aí sim ela se torna um problema. Porque você começa a ter inibições e começa a ter limites frente a situações de vida que você não tinha nenhum. Um amigo meu, extremamente ansioso, diz que sente um nó no peito, permanente, e que não é proveniente de nenhuma arritmia, mas ele identifica como sendo a ansiedade que lhe aperta. Isso é possível? Isso é possível, sim, porque a ansiedade você tem sintomas que são claros, sintomas físicos, por exemplo. É muito comum essa sensação de dor no peito, sabe? Tanto que agudamente, às vezes, as pessoas vão até um pronto-socorro achando que estão infartando, sabe? Porque vem da angústia, angústia significa ângor, aperto, e você sente esse aperto no peito, sabe? Que faz com que você não saiba o que está acontecendo. E muitas vezes, saindo um pouquinho do assunto, mas dentro dele, por exemplo, se você começa a ter conflitos em casa, sabe, ou conflitos no trabalho, e que inicialmente você reconhece, sabe, que você tem problemas com chefia, que você tem problemas com liderança, você tem problemas com algumas coisas, você identifica. Mas se você não consegue uma solução para aquilo que está acontecendo, você começa a somatizar. Então, aquele problema que você tem, que você identificava que era externo a você, ele não existe, ele passa a ser um sintoma. Então, você não tem problema, você tem sintomas. Sabe, uma pessoa, sabe, que tem problemas em casa, ou problemas conjugais, ou não sabe o que fazer com o seu próprio casamento, e ele é uma referência de vida, apesar de ser chatérrimo viver aquilo que ele está vivendo, mas ele não consegue separar. Então, ele não pensa mais naquele problema que ele tem. Ele pensa porque ele começa a somatizar, ele começa a pensar nos problemas que ele tem com ele. Então ele fica refém dele e não mais refém, ele transfere não mais refém do ambiente, ele fica refém do coração dele. E ele é incapaz de tomar uma atitude? Não toma, a atitude que ele toma é o médico, a atitude que ele tem é começar a tomar pílula, a atitude que ele tem é começar a usar simpatia, fazer qualquer coisa para se livrar daquilo que ele está sentindo, mas ele não encara um problema. Então, dá para a gente falar assim, quem tem sintomas não tem problemas. Entendi. Tem sintomas, o problema não existe fora, sabe? Porque se você encarar o problema e ele não tem solução, você fica desesperado. Então, a pessoa somatiza, começa a sentir no corpo. Agora, doutor Luiz Altenfelder, alguns tipos de ansiedade, os bons calmantes resolvem. Pois é, esse é um risco, porque os bons calmantes são um perigo. Porque se você está sentindo isso, essa dor no peito, você pega um calmantezinho, dissolve na boca, tem uns até que dissolvem. E 20 minutos você está em paz. Resolveu o problema? Não, o problema continua lá, você não tem problema. Resolveu o sintoma? Resolveu. Então o que você faz se sentir de novo aquilo lá? Você pega outro. Isso. E dissolve. E se você não toma cuidado, o organismo desenvolve uma tolerância, ou seja, a mesma quantidade de remédio não faz o mesmo efeito. Então você vai tomando cada vez mais. Porque você não resolveu o problema, você ficou refém do comprimido. Sabe? É você e o comprimido. O comprimido vira seu melhor amigo. Você não sai sem ele. Está aqui no meu bolso.
As pessoas ansiosas recorrem muito ao álcool também? Também, porque o álcool traz um alívio. O álcool pode ser gostoso, pode ser um prazer, mas muitas vezes mais do que o prazer é o conforto, é o alívio daquilo que você está sentindo. Então, um shot de uma bebida, sabe, pode em 10, 15 minutos te deixar melhor. Então, você fala, nossa, Estou curado. Não, eu estou chegando em casa, eu estou precisando de um uísque. Preciso de um drink. Preciso de um drink. E na hora que você toma, você fala, ufa, bendito drink, No dia seguinte precisamos de 2. Né? 2 drinks no dia seguinte. Sim, mas se você é relativamente comportado, o sintoma não é tão grande, 2 uísques é bom. É por isso que chamam de happy hour, né? Happy hour. Que é a hora feliz, né? A hora que você se livra. Que bom alguém falando bem de um bom drink. Um bom drink. Também a gente fica afônico também com um bom drink, que é o meu caso, doutor Luiz. Agora, e a maconha? Eu queria uma avaliação sua da participação da maconha, da cannabis, e a psiquiatria. É o seguinte, o CBD, o canabinoide, CBD. que não tem o princípio ativo, que é o THC é o tetraído canabinol, que dá o barato, sabe? Que dá a sensação do high, que você fica tendo a sensação agradável da maconha. O CBD, não, o CBD, ele não tem esse princípio ativo do delta-THC, mas ele pode ser muito útil para algumas formas de doença. Por exemplo, ele é muito útil em algumas formas de epilepsia, principalmente na criança. Epilepsia. Epilepsia. Ele é muito útil para tratamento de dor. Tem dores que só melhoram com CBD. Sabe? Ele é muito útil para algumas formas de doenças neurológicas. Pode ser muito útil para algumas formas de cefaleia. É um medicamento, sabe, que ainda, aqui, principalmente aqui no Brasil, é um pouco complicado você receitar. Mas no mundo isso é mais fácil, você encontra de uma maneira mais fácil que você possa comprar. Claro que isso deveria ser feito com receita médica e com orientação do médico, para você também não começar a tomar medicação sem necessidade, tá certo? Para algumas formas de insônia, o CBD é excelente. O que no Brasil ainda não foi liberado é o uso recreativo, né, da maconha, que é como é liberado em vários estados americanos, no Canadá, no Uruguai e alguns que liberam esse uso recreativo da maconha. Esse uso recreativo, ele ajudaria alguma forma de depressão, de ansiedade? De ansiedade provavelmente ajuda mesmo, mas é uma faca de 2 gumes. Porque se a pessoa, a ansiedade, voltando um pouquinho para a ansiedade, quando você fica ansioso é porque você está preocupado, sabe? Que você está perdendo o seu controle e você está perdendo um referencial externo ao referencial de alguma coisa que te dê segurança. Algumas pessoas que lançam mão da maconha, sabe, do princípio ativo que tem o delta-THC, podem viver a sensação da perda de controle, sabe, porque você começa a ter sensações e até sensações físicas que você não controla. Então, algumas pessoas entram em pânico com o uso da maconha. Outras pessoas não, outras pessoas viajam, têm sensações agradabilíssimas, ouvem música, conversam e acham uma delícia o uso da maconha. Sabe? Isso vai de pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa. Agora, no Brasil não existe esse uso recreativo. Esse uso recreativo, na verdade, existe, só que não é liberado. Sabe? Qualquer praia, você passeia no Leblon, você passeia em Copacabana, se você respira fundo, você começa a viver o uso recreativo da maconha. Sabe? Porque existe, em qualquer lugar existe. Sabe? É uma hipocrisia não liberar. É uma hipocrisia. Sabe? Porque existe. Eu acho que se liberar diminui o tráfico, pode ter um controle maior e no início provavelmente vai ter um aumento de consumo. E depois, com a educação, com a informação, provavelmente entra como é o uso do álcool. Né? Se acomode. Se acomode. Ora, no próximo capítulo do nosso programa, o psiquiatra Luiz Altenfelder vai falar sobre crise do pânico. Pânico é quando você vive uma sensação de descontrole que você não dá conta. Na medida que isso vem, mais uma descarga de adrenalina, a morte está próxima. Alguns deixam o carro parado lá no meio e saem correndo para lugar nenhum, porque não tem saída.